Olá, alunos. Meu nome é Luiz Eduardo Fernandes Frois. Meu curso é Licenciatura em Língua Portuguesa. O conteúdo a ser abordado é as gramáticas e a linguística. O ano escolar a ser atendido é o 3º ano do ensino médio. O objetivo desta aula é despertar no aluno o interesse pelo referido tema. Ao final desta aula, espera-se que o aluno seja capaz de desenvolver habilidade no assunto abordado. Vamos à aula. As gramáticas e a linguística. Conforme Geraldi, toda metodologia de ensino articula uma opção política com os mecanismos utilizados em sala de aula. A opção política envolve uma teoria de compreensão da realidade, aí incluída uma concepção de linguagem que dá resposta ao para que ensinamos e o que ensinamos. De acordo com Travaglia, o fenômeno linguístico é reduzido a um ato racional, a um ato monológico individual, que não afeta ou que não é afetado pelo outro, nem pelas circunstâncias que constituem a situação social em que a enunciação acontece. O fato linguístico é um ato individual, cuja expressão só depende da capacidade do falante em organizar o pensamento de maneira lógica. O conceito que mais se vê na gramática normativa está na ideia de que saber uma língua é saber teoria gramatical. Esse pensamento lógico proporciona uma linguagem lógica e deve incorporar regras segundo a gramática normativa. Para Frank, a gramática normativa trata-se de um conjunto sistemático de normas para falar e escrever bem, estabelecidas pelos especialistas com base no uso da língua, consagrado pelos bons escritores. Neste sentido, fala e escreve bem aquele que organiza logicamente o seu pensamento. Frank também ressalta que a língua é um código, um conjunto de signos combinados através de regras que possibilitam ao emissor transmitir uma mensagem ao receptor, servindo como meio de comunicação entre os indivíduos. Nesse aspecto, privilegia-se a forma, o componente material da língua, em detrimento do conteúdo, da significação e dos elementos extralinguísticos. Diante disso, Travaglia considera que nessa concepção o que o indivíduo faz ao usar a língua não é tão somente traduzir ou exteriorizar um pensamento ou transmitir informações a outrem, mas sim realizar ações, agir, atuar sobre o interlocutor, ouvinte, leitor. Deste modo, através dessa proposta, a concepção interacionista contrapõe-se a visões conservadoras da língua, que a consideram um objeto sem história e sem interferência dos fatores sociais. Essa concepção é vista na linguística textual, análise do discurso, análise da conversação, semântica argumentativa e estudos da pragmática, correntes que colocam as condições de produção do discurso no centro de toda a reflexão sobre a linguagem. Bate e salienta as correntes linguísticas conservadoras ao afirmar que, na prática viva da língua, a consciência linguística do locutor e do receptor nada tem a ver com o sistema abstrato de formas normativas, mas apenas com a linguagem no sentido de conjunto dos contextos possíveis
de uso de cada forma particular. De acordo com Barthes, a língua é produzida socialmente. Isso quer dizer que a sua produção e reprodução é fato cotidiano, localizado no tempo e no espaço da vida dos homens. Uma questão dentro da vida e morte, do prazer e do sofrer. No Brasil, por exemplo, em que a sociedade é dividida em relação à economia e política, isolam-se também os grupos distribuindo a miséria entre a maioria. A língua não poderia deixar de ser a expressão dessa mesma situação. Para Suassuna, ao analisar as gramáticas antigas do português e comparando-se com mais recentes, pode-se constatar que todas mantêm as características seguindo um rigoroso método histórico comparativo através das descrições e normas apresentadas para falar e escrever corretamente. Os problemas relativos à gramática são devidos a várias questões, entre elas aparecem o ensino de terminologias, de metalinguagem e não da língua propriamente, as definições das classes das palavras, a visão preconceituosa da língua expressa ora na censura a certos usos, ora na exclusão de determinadas construções. Pela análise, ou seja, não se discutem regras de construção, dando-se prioridade a certas informações acerca da língua, levando os alunos a reproduzir e quase nunca a sistematizar. A abordagem da língua sem referência a seus usos ou a situações concretas em que ela é produzida. Exemplificações, falhas e classificações errôneas. Consideração da frase como limite máximo de análise, como ocorre com muitas gramáticas que não resultam de um trabalho de pesquisa ou de um acompanhamento de transformações sofridas pela língua, e distribuição aleatória de conteúdos sem adequação a determinados objetivos de ensino. Em relação aos problemas supracitados, postula-se que o componente gramatical é tanto mais efetivo quanto mais sua organização se assemelhar à porção linguística do indivíduo. Para esses autores, é preciso começar com a informação que provém do componente conceitual e termina com uma apresentação fonológica a ser transmitida ao componente de saída dentro do discurso. É preciso observar os operadores para compreender o texto, descomplicando assim o uso das gramáticas. Para tanto, cabe dizer que a gramática discursivo-funcional deriva-se do fato de enfatizar o ato discursivo, a fim de não restringir a orações completas, abrangendo tanto as unidades maiores quanto as menores, do que as orações completas na compreensão do texto. Envel Mackenzie, na descrição de atos discursivos, deve-se reconhecer a necessidade de postular tanto um componente gramatical quanto 3 componentes adicionais que interagem com o componente gramatical. O componente conceitual surge a intenção comunicativa. O componente contextual armazena todos os aspectos da comunicação que pode influenciar o funcionamento do componente gramatical. O componente de saída, responsável pela tradução da representação fonológica do ato discursivo para a forma fonética,
Envel, Mackenzie, 2009. Bom, pessoal, essa foi uma síntese, né, relacionado às gramáticas e à linguística. Espero ter contribuído com os alunos, né, e espero também realizar um vídeo mais detalhado, com mais tempo, em um breve tempo, né? Em outro momento, vamos dizer assim. Muito obrigado pela atenção.